Meu nome é Maurício Cunha, eu sou um missionário, tenho servido a Deus já há quase 25 anos, em diversos campos, e quando eu estava na faculdade, eu sou aqui de Curitiba mesmo, estava na faculdade, eu senti um chamado missionário bem forte no meu coração e não tinha mais motivação em outra coisa a não ser fazer a obra de Deus. E meus pais tinham batalhado muito, investido na minha vida, nos meus estudos. Eu estudava na Universidade Federal, mas eu disse, não, eu quero servir a Deus no campo missionário. E eu quero ir para os lugares mais negligenciados. Os lugares mais negligenciados da palavra e de obra. E eu tive a orientação da minha igreja, do meu pastor naquela época, obrigado, foi uma bênção para mim. Assim que eu pude, eu terminei meu curso, eu fui morar fora do Brasil, fiz um curso de missões, servi por um tempo na Romênia. Romênia é um país do leste europeu, que na época tinha saído de uma guerra civil. Então a gente tive a oportunidade de servir no contexto de bastante vulnerabilidade. Depois da Romênia, eu fiz uma segunda formação na área de desenvolvimento comunitário, porque me incomodava muito o fato do evangelho crescer bastante em determinados contextos e não trazer mudança, não trazer transformação social. A pobreza aumentar, a violência, a miséria. E eu queria ver o reino de Deus chegar, mas chegar com toda a sua plenitude. O reino que transforma. Quando o reino de Deus chega, há transformação. E estudando os relatos e as vidas e as biografias de alguns missionários, eu vi isso em William Carey, pai de missões modernas, e outros missionários, que com eles vinha a ministração do evangelho e a proclamação, mas também havia mudança, a mulher era dignificada, como nós vimos aqui, o testemunho, a questão na Índia, nós víamos o nível de renda aumentar, os relacionamentos serem restaurados, a violência diminuir. Havia restauração e mudança social. Quando o reino de Deus chega, isso acontece. E aí eu queria experimentar isso como missionário. Eu servi por 3 meses, fiz um estágio com ribeirinhos na região amazônica. Foi uma experiência bem marcante para mim. E depois eu quis voltar aqui para Curitiba e começar um projeto missionário em lugares de pobreza e de violência. E aí nós começamos uma pequena organização na época chamada CAD. CAD significa Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral. Era um centro comunitário, onde a gente atendia a população. Começamos com uma escolinha de futebol, colocamos lá uma faixa, os atletas de Cristo apoiaram na época. Escolinha de futebol começando aqui no próximo sábado. Chegamos lá, tinha 120 meninos esperando na porta para começar o nosso projeto. E aí Deus nos abençoou, um trabalho de recreação orientada para 20 crianças, e nós íamos ministrando o evangelho e servindo a comunidade. Disso nasceu uma igreja, nasceram outros projetos, o CAD cresceu. Hoje nós temos 9 bases aqui no Brasil, em 7 estados. Ano passado alcançamos diretamente nos projetos sociais 17 mil pessoas que participam dos programas, e treinamos mais ou menos outras 5 mil. No ano passado. Estamos aqui no Paraná, Santa Catarina, estamos na Bahia, Pernambuco, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Espírito Santo. E formamos missionários e jovens que querem ser agentes de transformação. Nós formamos empreendedores sociais cristãos, esse é o nosso trabalho. Temos um curso de formação nessa área, capacitamos esses jovens, e já nasceram algumas dezenas de projetos e ministérios aqui no Brasil como resultado do trabalho do CAD. Eu tive a oportunidade também, não vou falar sobre isso hoje, mas tive a oportunidade também de, com esse trabalho de levar o evangelho e levar a transformação social, de viajar bastante, e cheguei recentemente de Madagascar, estive em mais de 40 países levando essa mensagem e ajudando os missionários a implantar projetos sociais transformadores. E a nossa paixão ministerial é ver, principalmente a juventude, mas a igreja de Jesus, sendo uma igreja relevante, uma igreja transformadora. Esse é o papel da igreja.
manifestar o reino de Deus, o reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nós temos visto essa mudança chegar na vida de muitas pessoas. Trabalhamos, um exemplo, uma comunidade muito pobre, lá no sul da Bahia, em Valença, uma área de ocupação com 22 mil pessoas vivendo em situação de extrema pobreza. Temos um projeto lá. Nós temos visto a vida das crianças, dos adolescentes ser transformadas, eles terem esperança. Recentemente, uma das nossas crianças lá atendidas no projeto foi aprovada no balé Bolshoi. Teve sua vida completamente transformada pela ação do projeto. Temos visto jovens terem sua esperança restaurada, tendo oportunidade, chegando na universidade. Implantamos um laboratório de robótica aqui na Fazenda Rio Grande, na região de Curitiba. Temos visto o pessoal até fazer robozinhos, jovens que tinham dificuldade de aprendizagem, né? Crianças, adolescentes, que a escola pública não aguentava, não dava conta deles. E nós investimos na vida deles e temos visto a vida deles ser transformada, porque o Evangelho é isso. O Evangelho é transformação. O reino de Deus é um reino de transformação. Quando o reino de Deus chega na nossa vida, a nossa vida nunca mais é a mesma. Mas isso também vale para as comunidades, isso vale para as nações. As nações são transformadas quando Deus governa. E o reino de Deus é o governo de Deus. O reino de Deus é a vontade do Pai. E é para isso que nós ministramos, é para isso que nós vivemos. E eu queria começar lendo um texto com vocês, e queria pedir que você abra seu coração para essa mensagem, principalmente você, a grande maioria aqui são jovens, e estão numa época da vida em que vão tomar as decisões mais importantes das suas vidas. E muitos de vocês estão na busca por significado. Quando eu resolvi entregar minha vida para Deus e para missões, eu tinha 21, 22 anos. Ainda não tinha clara a minha vocação, não sabia quem eu era direito, minha identidade não estava tão formada, e eu fui indo, e Deus foi me guiando, e hoje eu sei muito bem aquilo que é para eu fazer, o que é para eu não fazer, onde que Deus me usa, os dons e talentos que Ele me deu, e como que eu posso usar isso a serviço do reino. Mas eu acredito que a grande maioria de vocês está nessa caminhada, nessa busca, nessa descoberta. Então é para você mesmo que eu quero falar. O primeiro texto que eu quero ler é Lucas capítulo 24, a partir do versículo, vamos ler a partir do versículo 17. Eu quero situar o pano de fundo dessa mensagem. Aqui Jesus já tinha morrido e ressuscitado, e Ele aparece aos seus discípulos no caminho de Emaús. E os seus discípulos não o reconhecem. E Jesus fala com eles assim. Então lhes perguntou Jesus, Lucas 24, 17, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Amém. Vou parar aí agora. Como que Jesus foi reconhecido pelo seu discípulo? Ou seja, depois que Jesus já tinha morrido e ressuscitado, como que o discípulo, quando ele deu um resumão de quem Jesus é, como que ele definiu Jesus? Diga, varão profeta, diga, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Como deveria a igreja de Jesus ser reconhecida? Como que nós cristãos deveríamos ser reconhecidos? Nós não somos o corpo de Cristo? Se Jesus foi reconhecido como varão profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo, a igreja, o agir da igreja, o agir transformador da igreja, a presença profética da igreja, deveria também ser reconhecida diante de Deus
e de todo o povo. Varão profeta. A presença profética na igreja, a sua presença profética. O que é isso, Maurício? Profético, presença profética? O que é isso? O profeta, ele anuncia, ele faz cumprir o pleno desígnio de Deus. E ele não se conforma com tudo aquilo que vai contra a vontade e o caráter de Deus. Interessante que Jesus, ele tinha todos os dons ministeriais lá de Efésios, né? Que é o pastor, mestre, evangelista, apóstolo e profeta. Mas aqui ele foi definido como varão profeta. O profeta, ele não se conforma com aquilo que vai contra a vontade e o pleno desígnio de Deus. E nós precisamos ser uma igreja, juventudes, né? Isso está muito na alma da juventude. Vocês têm que ser um pouquinho mais inconformados, um pouquinho mais insatisfeitos. Quando você olha ao redor do seu contexto e vê as coisas que acontecem, e a nossa realidade, e quando você fica sabendo que você mora num país que mata mais jovens e adolescentes do que qualquer guerra que esteja acontecendo hoje no mundo, isso tem que te incomodar. Quando você fica sabendo que vive num contexto de vulnerabilidade, de desigualdade, somos um dos 10 países mais violentos do mundo, um dos 10 países mais desiguais do mundo, que mais agridem a mulher também, menos do que a Índia, mas um dos que mais agridem a mulher. Isso deveria, como igreja brasileira, e pensando no teu contexto, mas também no contexto de missões, isso deveria nos inconformar e nos impelir à ação, a uma ação profética e transformadora. Porque Jesus era varão profeta, poderoso em quê? Em obras e em palavras. Não basta apenas uma proclamação e um discurso. Nós somos bons de microfone, nós somos bons de discurso, como igreja, nós temos algo para anunciar, nós temos algo para proclamar. Alguns dos melhores oradores do mundo saíram das igrejas. Nós gostamos de um microfone. Eu digo que a gente é bem poderosinho em palavra, né? Mas Jesus era poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Obras de serviço, a manifestação, a demonstração do meu discurso. Eu nunca mais vou esquecer o dia que eu estava andando numa favela do Rio de Janeiro, chamada Vigário Geral, aonde aconteceu a chacina de Vigário Geral alguns anos atrás. Estava na inauguração de um projeto social, que não era um projeto da igreja, não era um projeto cristão. Estava com um sociólogo brasileiro famoso, e eu via uma igreja em cada esquina da favela, e eu perguntei, e o papel das igrejas aqui, dos cristãos, dos crentes, aqui na comunidade, como é que é? E ele disse assim: eu não acredito em grupos que falam de amor, mas só ministram as necessidades dos seus próprios membros. Eu não acredito em grupos que falam de amor, mas só ministram as necessidades dos seus próprios membros. Jesus, a ação profética e a palavra profética andavam juntas. Ele era profeta poderoso em palavras e em obras. Obras de serviço incondicional à pessoa humana. A demonstração legitimando a proclamação dando combustível para a demonstração. Nós não podemos fazer o divórcio entre proclamação e demonstração, como Tiago escreveu de uma maneira muito simples: a fé sem obras é morta. As obras que devem nos acompanhar de serviço são uma consequência da nossa fé, são uma evidência da nossa fé. E se a nossa fé
não está nos levando para nenhum tipo de serviço em favor do outro, tem algo errado. Tem algo muito errado com o nosso projeto de espiritualidade. Aqui Jesus foi reconhecido como varão profeta, poderoso em obras e em palavras. Da mesma forma, Paulo, lá na frente, no livro de Efésios, vai falar, ele vai fazer um ensino muito interessante também, sobre salvação. É um texto que eu acredito que quase todos vocês devem conhecer. E ele vai dizer, ele vai falar sobre a questão, como que nós somos verdadeiramente salvos, né? E lá no versículo 8 de Efésios 2, ele vai dizer, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Todo mundo conhece esse versículo, né? Falando com a juventude batista da capital, é isso? A galera conhece esse versículo, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então a nossa salvação vem pelo sacrifício redentor de Cristo, pelo sangue dele derramado, e não por aquilo que a gente faz. Graças a Deus por isso, senão estaríamos todos condenados. Esse é um versículo muito importante. Só que tem um versículozinho em seguida, que é o Efésios 2:10, e que muitas vezes a gente esquece, que vai dizer, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. No mesmo texto onde Paulo está falando que a salvação é pela graça mediante a fé, ou seja, que a gente não precisa fazer nada para ser salvo, apenas crer. Nesse mesmo texto, nem preciso ir para Tiago lá falar de fé e obras, ele também está dizendo que nós somos feitura dele. A palavra grega traduzida como feitura aqui é exatamente a mesma palavra traduzida por poema, poesia, obra artesanal de um artista. É isso que nós somos. Feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras. Ou seja, para nós cristãos, talvez você nunca tenha ouvido essa ênfase, boas obras não é uma questão de salvação, mas é uma questão de vocação. Nós nascemos para isso. É a evidência da nossa salvação, é o fruto da nossa salvação, é o resultado da salvação. Se você é salvo pela graça mediante a fé, o resultado disso na sua vida, de alguém que é salvo, serão boas obras de serviço. Nós ouvimos aqui os missionários falarem antes, glória a Deus, temos que abençoar os missionários, temos que dar apoio. Só pode ter dois tipos de pessoas na igreja, aqueles que vão e aqueles que trabalham para que eles possam ir. Se você nem está indo, ou não está ajudando alguém para que ele possa ir, tem alguma coisa errada com você. Porque a fé cristã, ela é intrinsecamente missionária, né? Mas uma coisa legal, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, lá no CAD, é visitar os missionários no campo, para levantar os braços dos missionários. Há pouco tempo eu tive em Burkina Faso, tive em Marrocos, Senegal, fomos em Angola, Moçambique, tive em Madagascar, sempre para apoiar os missionários que estão no campo e ajudar os missionários a implantar projetos. E o que a gente percebe quando chega no campo? O missionário que conhece a Bíblia e tem o preparo teológico, o que ele está fazendo no campo? Ele abriu orfanato, ele abriu escolas, ele está vacinando, ele está ensinando a plantar, ele está acolhendo meninos de rua. A outra lá que nós visitamos estava trabalhando com a Unicef, com a Unesco, com a Unicef, na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. A gente vê os missionários implantando projetos sociais. Por quê? Porque o campo
pede. A vida real pede. A nossa fé não se restringe a um discurso bonito. Quando Deus quis nos alcançar, Ele entrou na história, Ele encarnou. Ele dividiu a história em antes e depois. Deus foi muito prático no amor dele para conosco. E o nosso amor? Como que ele está sendo expresso? E como que ele está sendo manifestado? É um discurso, é um conceito, é uma ideia? Ou nós estamos dispostos realmente, né, a amar e a servir? E aí, tendo esse pano de fundo, eu queria refletir com vocês, brevemente, sobre o que é boas obras, o que a Bíblia está querendo dizer com isso, e o meu papel nesse desígnio de Deus, a minha contribuição única. Que você pense, qual é a sua contribuição única, que ninguém mais poderia dar, como alguém único criado por Deus, para a honra e glória dele, na manifestação desse pleno desígnio dele, tá? Quando eu falo boas obras, talvez alguns pensem assim, isso é coisa lá para os missionários que vão voltar para a Índia, ou então, é instituição de caridade, então é da cesta básica para alguém que está passando fome. Boas obras, a gente confunde esse conceito bíblico com caridade cristã, né? Que já se tornou até um termo pejorativo. Aquela coisa, que um mendigo vem me pedir esmolas, se eu me emocionar, se ele conseguir me sensibilizar, eu talvez faça alguma coisa por ele. A ação de serviço cristã, a caridade, a verdadeira caridade, entre aspas, bíblica, não é dó, e não é um sentimento, é um compromisso ético, resultado do exercício da sua vocação e do seu chamado. Tem suas raízes profundamente arraigadas lá no Velho Testamento, conceito hebraico de justiça, tzedaká em hebraico, que era algo que não era uma opção para o povo de Israel, era uma obrigação ética, era lei em Israel. O cuidado do órfão, o cuidado da viúva, o acolhimento do estrangeiro, o pousinho da terra, que era para os pobres recolherem o fruto da terra, o ano do jubileu, que era o perdão das dívidas, o ano sabático, né, quando todas as dívidas deveriam ser perdoadas, para que todas as gerações pudessem crescer em igualdade de oportunidades. Tudo isso era lei em Israel, não era uma opção, se eu sentir dó, se eu sentir pena. Era um compromisso ético do povo de Deus, que se Israel obedecesse, não haveria pobreza e miséria em Israel. Deuteronômio 15, para que entre ti não haja pobre, para que haja justiça. Até hoje, os poucos mendigos que você encontrar em Israel, sabe como que eles pedem esmolas? Eles não ficam, coitadinho de mim, pobrezinho de mim, não. Eles dizem, tzedaká, justiça. Já viu um mendigo pedindo esmolas dizendo, justiça, justiça, tzedaká. Você tem muito, eu tenho pouco. Faça justiça. O conceito cristão de boas obras é muito além do dó e do sentimentalismo. É um compromisso ético que todos nós devemos ter. E ele se baseia numa vocação única que cada um recebeu de Deus. Talvez a coisa mais importante, jovem, que possa acontecer na sua vida, além de receber a Cristo e andar com Ele, é você descobrir a sua vocação e andar nela. O que eu vejo de gente perdida,
não sabe se casa, se compra uma bicicleta, em crise, não consegue integrar a vida, vive uma vida fragmentada, não consegue integrar o que aprende na universidade com a sua fé. São dois mundos que não conversam, o mundo da universidade, o mundo do trabalho e o mundo da igreja. Vai para o trabalho sem ter propósito nenhum daquilo, não consegue ligar o que faz com o reino de Deus, não vê propósito, não vê sentido, a não ser ganhar o pão de cada dia. Que miséria, né? Ou então, vai para o trabalho, achando que está indo para lá só para evangelizar os colegas de trabalho, mas ele não consegue ver no trabalho em si, ou no estudo, um sentido para uma vocação eterna em Deus. Não há uma espiritualidade plena, ele vive uma vida fragmentada, ele não sabe o que ele quer, ele não sabe para onde vai. A coisa mais importante que pode acontecer depois de você receber a Cristo e andar com Ele, é discernir a sua vocação em Deus e andar nela. E é esse desafio que eu quero deixar para você, jovem. Vocação, falar de vocação é resgatar a igreja de segunda-feira, não só a igreja do domingo ou do sábado à noite aqui, onde você vai, louva, canta cânticos, ouve uma palavra. Não, a igreja de segunda-feira, de terça-feira, de quarta-feira, da semana toda, aonde o que você faz tem que fazer sentido para você e para a sinalização do reino de Deus. Vocação vem da palavra vox, que significa voz, vem de vocare, que significa voz, ou seja, encontrar a minha vocação é escutar a voz de alguém. A voz de quem? De quem? De Deus. Não necessariamente de uma forma mística, mas é exatamente isso. Encontrar a minha vocação é descobrir o que Deus tem para mim, aquilo para o qual Ele me criou, estava planejado sobre mim desde antes da fundação do mundo. E uma notícia muito legal que eu tenho para dar para você, se você ainda não sabe: vocação não é só para pastor e missionário, os vocacionados. Vocação é para todo cristão. Quem é cristão aqui? Levanta a mão. Então todos vocês são vocacionados. A gente tem uma mania, eu falo isso com tranquilidade porque eu sou missionário, mas a gente tem uma mania de ter um tipo de casta espiritual na igreja. Os vocacionados, né? Os missionários, os pastores, aqueles que vão servir nas questões espirituais, e os outros normais, que vão seguir uma profissão e tal, né? Sabe de quando que veio esse ensino? Esse ensino de dois tipos de crentes, uns que têm a vocação divina e outros que não, isso aí é do século IV, isso é bem velho, isso é bem ultrapassado. Tinha um cara chamado Eusébio. Eusébio era bispo de Cartago, e ele ensinava que tinha dois tipos de vida, a vida dual. Ele disse o seguinte: dois modos de vida foram dados pela lei de Cristo à sua igreja. O primeiro é acima da natureza e além da vida humana comum, plenamente e permanentemente separada da vida comum e costumeira do ser humano. Ela se devota somente ao serviço de Deus. Esta é a forma perfeita de vida cristã. O segundo, mais humilde e mais humano, me permite possuir capacidade para a agricultura, para o comércio e para outros interesses mais seculares, como também para a religião. É um tipo secundário de graça, é atribuído aos tais. Então, para Eusébio, tinha dois tipos de vida: a vida perfeita e a vida permitida. A vida perfeita era a vida contemplativa, mais elevada, sagrada. Eram superiores espirituais.
eram os sacerdotes, as freiras, os monges. E a vida permitida era a vida ativa, que era a atuação secular e inferior. Eram os inferiores sociais e espirituais, que eram os agricultores, as donas de casa, os atendentes de loja, os trabalhadores braçais. Então, Eusébio concebeu a natureza vocacional como uma natureza dual, ou dicotômica. Isso é bíblico? O que vocês acham? Ele estava certo? Muitos de nós ainda pensam assim. E aí a gente terceiriza a evangelização. A gente terceiriza o serviço aos missionários lá da Índia que façam. O pastor que faça. A gente terceiriza. A gente se exime da responsabilidade, vive a tal da infeliz da vida secular. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe vida secular para o cristão. Maurício, na igreja, na minha vida cristã, eu faço tal coisa, e na minha vida secular, aí ele vai dizer o que ele faz, de segunda a sexta. Eu falei, como é que é isso? Você tem duas vidas? Como é que é? Vida secular, vida cristã, não existe isso. O cristão vive para a glória de Deus, acabou. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Não existe um nível inferior de atividade que não é para Deus, que não é para a glória dele, que não é dele. Não existe. Isso é coisa da nossa cabeça. Não importa a atividade. O que importa é se eu faço em fé para a glória dele ou não. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Eu posso ser um gari. Eu vou dar o exemplo de gari porque é uma atividade socialmente não valorizada, tá? Só por isso. Eu posso ser um gari consagrado, coletando lixo para a glória de Deus, e eu posso ser um pastor pregando para uma multidão não consagrado. Não é a atividade, é como eu faço. Eu posso limpar esse chão como resultado de um chamado que eu recebi de Deus e limpar esse chão para a glória dele, e eu posso estar pregando aqui fazendo de uma forma não consagrada e não para a glória dele. Se Deus te chamar para limpar esse chão e você fizer o seu melhor para a glória dele, você tem 100% do teu galardão. Não existe essa separação diante de Deus. É como aquela dona de casa que ficava em casa para cuidar dos filhos, enfim, e escreveu em cima da pia da cozinha: culto de louvor e adoração nesse local 3 vezes ao dia. Lavar a louça e fazer uma refeição era louvor e adoração para ela. Não é só quando você levanta os braços e as mãos na igreja. Todo cristão tem um chamado. Todo cristão tem uma vocação. E todas as vocações são igualmente importantes. Vocação vem de vocare. O dicionário Webster vai dizer que é referente às coisas divinas. Um chamado pela vontade de Deus, ou a entrega da distinta graça sobre uma pessoa. É um comando, é um chamado, é uma nomeação, é uma designação, é uma destinação a um estado ou a uma profissão ou uma atividade. O chamado e a vocação são a premissa da existência cristã em si. Chamado significa que cada pessoa em todo lugar e a todo momento cumpre o seu chamado secundário, que é o chamado do serviço, como resultado do chamado primário de Deus. Qual que é o chamado primário? Conhecer a Cristo. Todos têm um chamado primário: aceitar Jesus, conhecer a Cristo. Mas todos também têm um chamado específico, tá? Agora que eu já tenho Jesus, que eu já sou cristão, que eu já recebi a graça de Deus, o que é para eu fazer?
Aí é o seu chamado secundário. E ele tem um chamado específico para cada um. Todos têm um propósito, todos têm uma vocação. O contrário da vida, da noção de vida permitida e vida permitida e vida perfeita de Eusébio, né? Foi justamente o que alguns dos reformadores da igreja ensinaram. Um deles foi Lutero. Lutero falou o seguinte: o trabalho de monges e sacerdotes, ainda que sagrado e árduo, não difere em nada à vista de Deus do trabalho do operário braçal, ou da mulher que cuida das suas tarefas domésticas. Todo e qualquer trabalho é medido por Deus somente com base na fé. Ou seja, eu estou fazendo o que eu faço como resultado de um chamado de Deus? Essa é a pergunta. Eu sei o que eu estou fazendo porque Deus me quer aqui e é como resultado daquilo que Ele me chamou para fazer? E ele vai falar, Lutero também disse, de fato, o simples trabalho doméstico de um criado ou criada geralmente é mais aceitável diante de Deus do que todos os jejuns e outros afazeres dos monges ou sacerdotes, porque os monges e sacerdotes carecem de fé. Lutero falou isso. A ideia de salvação somente pela fé, que foi o texto que nós lemos em Efésios 2, destruiu a dicotomia ou dualismo entre a vida contemplativa e a vida ativa, entre o sagrado e o secular, e conferiu dignidade ao serviço, ao trabalho, resultando inclusive num avivamento econômico. Como resultado desse ensino, nasceram as nações de classe média, numa época em que só haviam os aristocratas, os ricos, e o povo miserável. Mas a noção de santidade intrínseca do meu chamado e do meu trabalho foi gerando nações de classe média. Thomas Carlyle disse: todo trabalho verdadeiro é sagrado. Em todo trabalho verdadeiro, seja ele manual ou não, há algo de divino. Deus não é jardineiro, Ele não plantou um jardim? Deus não foi carpinteiro quando esteve entre nós? Deus é um Deus que ainda trabalha. E o exercício da nossa vocação deve manifestar quem Deus verdadeiramente é. Thomas Carlyle disse também: ninguém tem trabalho ou pode trabalhar, exceto religiosamente, ou seja, exceto como resultado de uma expressão de fé. Nem mesmo o mais simples diarista, o tecelão do casaco que você veste, ou a pessoa que costura os sapatos que você calça. A palavra hebraica para trabalho é avad. Avad. E sabe qual é a palavra hebraica para adoração? Para nossa surpresa? Avad. É a mesma palavra. Para o hebreu, o trabalhar, executar um ofício, desde que esteja em resposta a um chamado de Deus, é adoração. Adoração não é só entoar cânticos. Aquilo que você faz, aquilo no qual você emprega a tua energia, o teu vigor, as suas forças, a sua inteligência, deve ser a adoração. E deve ser resposta a um chamado que Deus colocou na sua vida. Sair daquele paradigma, antigo. Trabalhamos ou fazemos obras espirituais para sermos salvos. Para o contrário, nós somos salvos para trabalhar ou para realizar as boas obras. Ou seja, as boas obras são resultado da nossa vocação. Havendo uma conexão entre o meu trabalho e a minha vocação e o avanço do reino de Deus. O avanço do reino de Deus não é só pela via da evangelização, lógico que também, ela é essencial. Mas o seu trabalho, de alguma forma, a sua atividade, como resultado da sua vocação, deve trazer como resultado o avanço do reino de Deus.
da justiça do reino de Deus, do governo de Deus, restaurando a noção de sacerdócio universal do crente. Isso está em 1 Pedro 2,9. Todo cristão é um sacerdote, e como somos sacerdotes, recebemos dele uma vocação e um chamado específico, como resultado de um mandato cultural, desenvolver, sujeitar a terra. Isso está lá em Gênesis, isso está na criação. O chamado para o ser humano é esse: manifestar boas obras de justiça, para que o reino de Deus se estabeleça aqui na terra. Um texto, uma outra frase famosa de Abraham Kuyper, um dos reformadores também, que se tornou um pastor, que se tornou primeiro-ministro da Holanda, fundou a Universidade Livre de Amsterdã, entendeu que o seu chamado era muito além do chamado intra-eclesiástico. Abraham Kuyper disse: onde quer que o homem esteja, o que quer que ele faça, ao que quer que lance as suas mãos, na agricultura, no comércio, na indústria, ou a sua mente no mundo das artes ou das ciências, o que quer que seja, ele permanecerá sempre diante da face de Deus. Ele está empregado no serviço do seu Deus, ele tem que obedecer ao seu Deus, e acima de tudo, seu objetivo deve ser a glória de Deus. Jovem, você não vai aguentar viver muito tempo em dois mundos: o mundo da igreja, das coisinhas espirituais, e um outro mundo da faculdade, da escola, do trabalho, que não conversa com esse. Isso é uma esquizofrenia espiritual. Isso adoece as pessoas. Deus nos fez para termos vidas integradas, integrais e plenas. Ele nos chamou para termos plenitude de vida. E essa plenitude de vida que Jesus veio nos dar, você vai encontrar quando você discernir o seu chamado e a sua vocação, a sua contribuição única para o avanço do reino de Deus. Maurício, mas eu não sei ainda. Eu quero orar por você. Eu vou orar para Deus, para que Deus esteja mostrando para você. E tem algumas perguntas que podem ajudar você a encontrar esse caminho. E quando você encontrar esse caminho, não retroceda, ande nele, porque o exercício da vocação, o fluir da nossa vocação, quando nós andamos nela, cumprindo o nosso chamado, as coisas fluem. Não é que tudo vai ser fácil, não, mas as coisas fluem, as pessoas são abençoadas, você faz com alegria, você serve com alegria, você está expressando o seu chamado. Manifestar a sua vocação é resultado, em primeiro lugar, da graça de Deus sobre a sua vida. Deus me deu graça, Ele me deu um chamado específico. Redime o tempo e o espaço. O meu tempo flui, as coisas acontecem, as pessoas reconhecem aquele chamado, aquela vocação na minha vida. Manifesta a excelência de Deus e revela a glória de Deus. Nada mais lindo do que uma pessoa exercendo a sua vocação com excelência. Deus é glorificado quando isso acontece. Nada mais triste do que uma pessoa fazendo coisas de que não gosta, por obrigação, não se identifica com aquilo, não faz com amor. A graça não flui, não vai. A pessoa não encontrou o seu chamado, não encontrou a sua vocação. Deus te deu graça em Cristo Jesus. Deus te deu chamado e vocação. Deus te deu dons espirituais. Deus te deu talentos naturais. Você pode se perguntar, vai se perguntando, jovem, o que me dá alegria genuína? O que quando eu faço as coisas fluem, as pessoas são abençoadas? Quando eu vejo, eu estou fazendo e não me é pesado fazer. Se eu pedir para você fechar os olhos e você pensar, bater uma fotografia de você daqui a 10 anos, o que você vai estar fazendo? Ou se eu perguntasse para você,
Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, vamos supor que recurso não é problema, tá? Para você realizar um sonho, qual seria esse sonho? São perguntas para você depois levar para casa, para você orar, para você meditar, para você perguntar para Deus: Deus, qual é a minha contribuição única? Qual que é o meu chamado? Qual que é a minha vocação? Para onde que eu devo ir? Entendido vocação não apenas como aquele missionário que vai ou aquele que vai ser pastor. Isso também, eu espero que tenhamos alguns aqui que isso vai acontecer. Mas se Deus chamar para ser o que for, eu vou ser jornalista, eu vou ser médico, eu vou ser gari, vou ser professor, faça para a glória de Deus. Chamado, o nosso chamado é muito além do que o chamado geográfico. É o chamado vocacional. Aonde eu for, eu vou ser bênção. Eu não tenho que esperar eu chegar no Afeganistão para ser bênção, como missionário. Aonde eu estou, eu serei bênção, porque eu